quero saudar a amada Igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora surgiu-me uma lembrança dos meus tempos de criança, na escola dominical, em que nós cantávamos aqueles corinhos tão bonitos, maravilhosos, e havia sempre algo que se dizia assim na altura. Mostrando um sorriso de bulo, não é? Um sorriso aberto, não é? Ou seja, o povo de Deus tem que ser um povo alegre. Tem ou é? Nesta saudação que eu quero deixar para os amados, deixem-me partilhar convosco apenas alguns versículos em Tiago capítulo 5, do versículo 7 até ao versículo 11, que diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes. Quem tem paciência? Quem é paciente? Graças a Deus. Às vezes perdemos a paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Está muito para breve. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está muito próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juízo está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que o fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Vamos ser pacientes. Amado Senhor, eterno Deus, a Ti, Senhor, nós rendemos honra, poder, adoração, louvor e gratidão, Senhor, em nome de Jesus, porque só através de Jesus, que é a porta, nós tivemos acesso à Tua presença, e é assim na Tua presença que nós queremos estar, com gratidão, com paciência, longanimidade, alegria, amor, bondade e tudo o que faz parte deste fruto, que é o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, daqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus. E que esta manhã, Senhor, todos nós assim juntos possamos também engrandecer o Teu nome. E é no nome de Jesus que nós rendemos a Ti, uma vez mais, a nossa gratidão. Amém e amém. Hoje o louvor está da responsabilidade do nosso irmão, diácono da Igreja, Emanuel Duarte, que vai assim conduzir-nos à presença do Senhor e depois preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor. Bom dia para o Senhor. Estava a ver que desta vez tinha que dirigir lá da parte de trás. Não tinha ninguém para passar o retroprojetor, mas Deus é bom e mandou-nos a nossa irmã Elizabeth para estar naquele lugar, para assim podermos todos seguirmos a mesma letra, não é? Estarmos com atenção ao harmonio, porque senão começamos a cantar-nos para cada lado, não é? Especialmente eu que tenho alguma dificuldade, algumas letras são diferentes daquelas que eu aprendi e depois espalho-me ao comprido, como costuma dizer. Vamos estar de pé. Vamos ler este versículo, primeiramente. Mas eu espero que todos entendam o que é que este versículo quer dizer. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías 1:18. Vinde, então, e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Não importa o tipo ou a qualidade
ou a forma de pecado que você tenha na sua vida. Diz aqui que, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Escarlata eu penso que é uma coisa vermelha, não é? Mais para o negro. Sim, será aquele vermelho muito escuro. E se formos ver, tiramos o escaro, é como lata. A lata não vale nada, não é? Mas nós queremos ser brancos, como a neve. Queremos ser ouro refinado por o Senhor. É por isso é que nós temos que deixar a escarlata para ficarmos brancos, limpos, purificados de todo o pecado. É por isso que o Senhor, um dia, o Senhor Deus mandou o seu Filho, para que assim os nossos pecados fossem perdoados. E através daquele sangue, precioso sangue, derramado na cruz do Calvário, pudéssemos ter comunhão com o nosso Deus. Vamos cantar o hino Alvo Mais que a Neve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são os pecadores perdidos que perante esse Deus já estão. Amém. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são os pecadores perdidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavados, mais alvo que a neve será. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois bem mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve,
Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve será. Aleluia. Possamos realmente crer que somos mais puros que a branca neve. E se não somos, realmente possamos confessar diante do Senhor que somos pecadores, que necessitamos da sua salvação, que necessitamos da sua mão estendida, que necessitamos que bata à nossa porta, que necessitamos dele a cada dia para poder caminhar neste mundo em trevas. Mas graças a Deus, as trevas e a luz, para Deus não há diferença. E Ele é a nossa luz. Por isso nós estamos gratos ao Senhor por esta maravilhosa luz que Ele enviou para cada um de nós e que nós aceitamos no nosso coração, para que assim possamos iluminar o nosso caminho cada dia através da Sua Palavra. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Se não temos esta esperança agora, meus irmãos, é tempo de a ter. Porque um dia vamos estar perante o juiz. E a nossa glória, a esperança da glória, é estar com Ele. Viver a vida eterna com Ele. Portanto, vamos a ter a nossa mente e o nosso coração ligados ao Senhor. Não só quando viemos aqui a estas quatro paredes, nos reunimos ao culto, ao domingo, mas em todo o tempo. Porque Ele é fiel. Ele é bom para nós. Amém? Jesus é o mistério do culto, o triunfo de toda a história, esperado por todos os tempos, Jesus Cristo, a esperança da glória. Amém. Vamos entoar este coro com vida. Amém? O mistério oculto, o triunfo de toda a história, esperado por todos os tempos, Jesus Cristo, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança na glória. Só por Ele podemos viver. Cristo em vós, a esperança da glória, habitando em mim e em você. Doce esperança bendita, o segredo da nossa vitória, proclamai o mistério de Deus, Jesus Cristo, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória.
Cristo é o troféu que buscamos na carreira que nos foi proposta. Para Ele seguimos olhando, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Só por Ele podemos viver. Cristo em nós, a esperança da glória, habitando em mim e em você. Cristo em vós, a esperança da glória, só por Ele podemos vencer. Cristo em vós, a esperança da glória, habitando em mim e em você. Um irmão, uma irmã que sinta o desejo de levar uma oração ao Senhor nesta hora. Nós louvamos, Senhor, a vida que nós temos em Ti, no Teu Filho Jesus, por esta nova vida, que nos levará à eternidade contigo para sempre. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Foi ilícito que tudo aconteceu. Aceita a nossa gratidão e ajuda-nos a ser dignos do Teu sacrifício. Que ninguém saia daqui sem ter uma experiência pessoal com o Teu Filho Jesus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Diz Jeremias 23, versículo 23 e 24. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Em Atos 17, versículo 27 e 28 diz assim: para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, Cristo em nós, e nos movemos, e existimos, como também alguns de nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Nós somos filhos de Deus, pela graça em Cristo Jesus. E então, é uma advertência, e nós por vezes, eu falo por mim, muitas vezes nos esquecemos e pensamos que estamos sozinhos e que andamos sozinhos, mas não é assim. O Senhor está em todo lugar. O Senhor está na sua casa. O Senhor está nas suas amizades, nas suas relações. O Senhor está no seu trabalho. O Senhor está na escola. O Senhor está mesmo sentado à nossa mesa quando estamos a almoçar, a lanchar. O Senhor está presente quando você está a dormir, quando eu estou a dormir. O Senhor está presente durante toda a noite. O Senhor está presente quando nos levantamos. E o Senhor está aqui. Amém. Nunca se esqueça que o Senhor está consigo todo o tempo.
Diz a palavra do Senhor que Ele está olhando sobre bons e maus. Portanto, Ele vê tudo, não só aqueles que são seus filhos, mas aqueles que são sua criação, que ainda, ou todavia, ainda não chegaram a ser filhos de Deus. Vamos a cantar este coro, que eu gosto muito. Deus está aqui. Eu tinha feito um louvor diferente completamente. E quando estava a entoar os hinos na minha cabeça, eu disse assim: estes hinos que eu vou entregar ao Senhor são hinos que eu tinha que apresentar ao Senhor, não como a igreja. Eu vim, eu sou, eu me rendo, eu assim, eu assado. Mas nós temos que apresentar um culto em conjunto, meus irmãos. Eu sei que cada um tem o seu problema, cada um recebe a sua bênção, cada um tem o seu agradecimento. Mas como igreja em conjunto, nós temos que agradecer ao Senhor, com cânticos e salmos de louvor ao Senhor, juntamente o mesmo sentimento. Porque eu fui salvo de uma forma, e foi salvo de alguma coisa, e cada um de vós foi salvo também de uma maneira completamente diferente. Mas todos, graças a Deus, eu creio, somos salvos. Amém? Então, Deus está aqui. Tão certo como eu estou a respirar, você está a respirar. Mas não é só aqui dentro, é lá fora, é todo o tempo. Lembre-se disto. É uma coisa que eu me falhava antigamente. Mas eu fui aprendendo, e o Senhor foi abrindo os meus olhos, através da sua palavra. Ele está presente, porque Ele é omnisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. E contra isto, nada. Nada. Não pense que está sozinho. Nunca. Deus está aqui. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Tão certo como eu lhe falo, pode me ouvir. Ele ouve nossas preces. Sejam curtas, sejam médias, sejam longas. Ele escuta sempre. Aleluia. Deus está aqui. Para terminar, vamos cantar este salmo. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Que esta seja uma oração realmente todos os dias na nossa vida. E levarmos a nossa vida aos pés do Senhor. Estar com o coração grato aos pés do Senhor. E é isso que Ele mais deseja de nós. A nossa obediência é ter um coração grato. E levo a ti, Senhor, a minha alma. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Olha o que nós estamos a pedir ao Senhor. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Em ti confio. Guarda-me, pois em ti
refugio. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio. Amém? A Ti, Senhor, leva a minha alma. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó Deus meu, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em Teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em Teus caminhos. Ó Deus meu, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó Deus meu, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em Teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em Teus caminhos. Ó Deus meu, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Obrigado, Senhor. Nosso coração está com imensa alegria, Senhor, de estar unido como o corpo de Cristo neste lugar. Graças, Senhor, pela bondade, pela graça, pela misericórdia e pelas multiformes bênçãos que Tu nos dás a cada dia, Senhor. Que o nosso coração se sinta com regozijo de estar na Tua presença, através destes louvores que entoamos perante o Teu altar, Senhor. Realmente, Senhor, faz-nos, Senhor, fazer o Teu querer, para que Tu completes a Tua vontade em nós, Senhor. Faz-nos andar nos Teus caminhos. Te pedimos, Senhor, a bênção agora para a Tua palavra. Ela já é uma bênção quando é lida, mas queremos também um pouco mais, Senhor. Realmente Tu deixes unção ao Teu servo, para que possa dar uma interpretação à Tua palavra, que venha a encher cada coração neste lugar, Senhor. Porque a palavra é para cada um de nós, Senhor. Uns de uma maneira, para outros de outra, mas a Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra é nova a cada manhã. A Tua palavra nos faz renascer, Senhor. Nos faz rejuvenescer, Senhor. Porque a Tua palavra é viva e eficaz. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Te entregamos tudo em nome de Jesus, nosso amado Salvador, Teu amado Filho. Amém. Amém. Podem sentar-se.
É bom entrar na presença do Senhor, cantar louvores ao seu nome. É bom render-lhe a Ele toda a honra, toda a glória. Eu estava ali sentado e estava a olhar para estas flores girassóis. E sempre nós aprendemos, pelo menos aprendi assim, girassol quer dizer que ele gira para o lado que está o sol. E eu olhava para estas flores e algumas estão mais pendidas, mais curvadas. Estas estão mais elevadas. E eu dizia assim, Senhor, eu podia fazer uma mensagem baseada na posição destas flores. Provavelmente alguém estará nas condições que estão estas florzinhas aqui, mais tristes. Outras, porém, poderão estar com mais gratidão ao Senhor e levando assim ao Senhor toda a honra e toda a glória. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração poderia ser uma palavra dirigida a quem tem um ministério específico. Porém, a palavra é para todo aquele que quer servir ao Senhor. E servir ao Senhor não tem que ser pastor. Servir ao Senhor não tem que ser diácono. Servir ao Senhor não tem que ser presbítero ou outro título qualquer que você encontre na Bíblia Sagrada. Servir ao Senhor é dizer, como Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me. E muitos outros. Isso é servir ao Senhor. Abram as vossas Bíblias em Êxodo capítulo 3. É um texto, de facto, muito conhecido. É um quadro real da palavra do Senhor vivido. Aconteceu e foi muito útil para o povo de Deus no tempo e também para o servo do Senhor. Êxodo capítulo 3, e convido toda a igreja que puder ficar de pé, porque vamos ler a palavra de Deus, e peço a alguém que não se importe, me ajude na leitura, ler do versículo 1 até ao versículo 6 deste capítulo 3 de Êxodo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor o que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele, do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Obrigado, Pai amado, eu me rendo a Ti, Senhor, nesta hora, para ser fiel, Senhor, à Tua palavra. Quando eu chego aqui, Senhor, quero, na verdade, seguir aquele exemplo em que Teu servo, outrora, disse: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que esta palavra seja, de facto, uma palavra que possa atingir cada um de nós esta manhã, Senhor, para que nesta caminhada de fé, Senhor, sabendo que a proximidade da Tua volta está muito perto, Senhor, possamos, Senhor, na verdade, aprender como Teu servo no passado aprendeu. Oro agradecido ao Pai, no nome de Jesus. Podem sentar, meus queridos. Vamos ler juntos o versículo 5 deste texto que nós lemos, Gênesis 3, o versículo 5, porque quero que é o meu desejo, não significa nada, mas é o versículo que o Senhor colocou no meu coração como base desta mensagem, como chave desta mensagem. O versículo 5 de Êxodo 3, vamos lê-lo juntos. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aqui sapatos, no original, porque no tempo não se usava sapatos, eram sandálias, portanto o título da mensagem é: tira as sandálias dos teus pés. Esta manhã o Senhor está a dizer a cada um de nós:
tira as sandálias dos teus pés. Nesta história de Moisés, é de facto uma das mais bonitas. São todas belas, são todas bonitas, são todas maravilhosas. Eu gosto sempre de dizer, é uma palavra para mim especial, mas toda a palavra ela é bonita, é boa. Mas esta história, de facto, não deixa de ser uma história fascinante que está assim narrada na Bíblia. Diz-nos nesta passagem que Moisés foi escolhido por Deus. Foi escolhido para libertar o seu povo, que estava cativo na terra de Gósen, no Egito. E é uma missão grandiosa, aparentemente impossível. Porém, Moisés, antes de ser usado nesta grande obra, Deus investiu nele. Deus investiu nele. E como é que Deus investiu nele? Ou seja, como é que Deus o preparou para esta grandiosa obra? 40 anos no Egito. E nestes 40 anos de Egito, Moisés viveu no palácio de Faraó. Moisés aprendeu sobre a cultura egípcia, as suas crenças, a sua política, o seu povo, os seus costumes. Ele conheceu por dentro todo o sistema que Deus assim queria destruir. 40 anos em Midian, no deserto. Ali Moisés aprendeu a sobreviver num ambiente árido, a cuidar do rebanho, a depender de Deus. Foi neste deserto que Moisés aprendeu o que é ser esvaziado de si mesmo. Deus, meus queridos amados, não desvaloriza nenhuma das nossas vidas, nenhum de nós. Às vezes, por mais insignificantes que nós pensamos ser. Cada experiência, cada discipulado, cada provação, tudo isso faz parte do seu plano, do plano de preparação. Se queremos entrar nesta terra santa, se queremos entrar na vida eterna, temos que ter de facto esta atitude, deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Se deseja ser usado por Deus, se quer cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida, preste então atenção à mensagem da palavra de Deus, da palavra que o Senhor hoje faz chegar à sua vida. Eu devo dizer-vos que eu estremeci por 2 vezes ao meditar nesta palavra. Tive que alterá-la algumas vezes, é certo, porque o Senhor vai falando, dizendo que é isto que eu quero. Em primeiro lugar, o que tem que fazer, ou o que cada um de nós tem que fazer, independentemente se eu já aceitei ou não Jesus como meu Salvador, o que temos que fazer é mudar o nosso caminhar, mudar o nosso andar. João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 6 diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Não esqueça que a palavra do Senhor foi dita a Moisés assim. Não só Moisés, mas neste caso Moisés. Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, ou as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. As sandálias de Moisés certamente estavam velhas, gastas, cobertas de poeira do deserto. Elas representam de facto, ou representavam o seu próprio caminho. 40 anos. 40 anos andando segundo a sua própria vontade, decidindo os seus próprios passos. É como se Deus dissesse a Moisés, e se quiser tome posse desta palavra para si: Moisés, Zé Maria, se queres andar, se queres entrar na minha presença, se queres ser usado por mim, tens que abandonar o teu próprio caminho. Aquilo que tu achas
ou aquilo que aprendestes. Tira essas sandálias velhas e deixa para trás. Deixa-as para trás. Deixa a tua forma antiga de andar, de caminhar. O teu achismo, aquilo que tu achas. Meus queridos e amados irmãos, quando nós pisamos em terra santa, quando nós temos a consciência que estamos na presença de Deus, não podemos de facto caminhar segundo a nossa vontade. O Emmanuel há pouco disse algo de profundo. Deus vê tudo. Ele segue-nos com o nosso olhar, ainda quando estamos a falhar. O servo de Deus não vai onde quer. O servo de Deus, tome nota, o servo de Deus vai onde Deus o envia. Provavelmente disse algo que pudesse colocar muitos pontos de interrogação. Não faz o que deseja, mas o que Deus ordena. E aqui, meus queridos, o meu coração estremeceu. Quantas vezes nós fazemos algo e que depois de começarmos a fazer algo ou irmos a algum lado e reconhecendo, eu não devia ter dito isto, eu não devia ter feito assim. E não podemos voltar para trás. Não dá para voltar para trás. Não dá, meus queridos. A única coisa que dá para voltar para trás é rebobinar aquelas antigas cassetes ou colocar a agulha do pick-up, não é? Do disco, não é? Ou recomeçar o fecheiro no seu computador. Isso é a única coisa que dá para voltar para trás. Mas aquilo que nós fazemos está registado, está feito. Só o sangue de Jesus é que pode apagar. Amém, igreja? Amém. Jesus declarou, João capítulo 6, versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Olha, Jesus disse isto. O Senhor Jesus disse isto. Quantas vezes nós dizemos, eu é que sei o que quero, eu é que sei o que devo fazer. Mas Jesus disse isto, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Paulo declarou também estas palavras à igreja lá dos Gálatas. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Deus trabalha nas nossas vidas, quando nós deixamos Deus a mudar a nossa vida, a mudar o barro que somos, podemos declarar também desta forma, já não sou eu mais quem vivo. Tirar as sandálias não significa ficar parado, significa receber novas direções. Deus dará novos passos, novos rumos, novo propósito, e novas são cada manhã, a sua palavra é nova cada manhã, meus queridos. Assim, não caminha mais segundo os seus desejos, os desejos da carne, mas segundo, de facto, o Espírito de Deus que deve agir em nós com total liberdade. João foi claro, aquele que diz que permanece em Cristo deve andar como ele andou. Que palavra tão profunda. Jesus andou a fazer o quê? Quando Jesus andou a calcorrear as ruas da Judeia, da Galileia, Jerusalém e Samaria, naquela região, Jesus curou enfermos, libertou cativos, ressuscitou mortos. Curou os oprimidos, pregou o Evangelho do Reino, obedeceu em tudo ao Pai. Deixe que faça algumas perguntas na sua caminhada de fé, meu querido e amado irmão e irmã. Tem andado segundo a sua própria vontade ou segundo a vontade de Deus? Quais sandálias velhas
certamente tem que as descalçar. E essas sandálias velhas podem ser hábitos, podem ser decisões ou direções erradas que necessitam ser abandonadas para entrar plenamente na presença de Deus. De hoje em diante, antes de tomar qualquer decisão importante, pergunte sempre ao Senhor: para onde queres que eu vá? O que queres que eu faça, Senhor? O que queres que eu faça? Às vezes nós chegamos a pontos na nossa vida que nós não sabemos o que fazer. E o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer? Acontecem as coisas, não é? E o que é que eu vou fazer? Deixem-me que diga, esta semana tive uma situação que eu também confesso. Eu disse: e agora, Senhor? O que é que eu vou fazer? Então o que nós temos que fazer, Senhor, é: onde queres que eu vá, Senhor? O que queres que eu faça? Todavia, em primeiro lugar, o que temos que fazer é tirar as nossas sandálias, os nossos sapatos e consentir que Deus dirija os nossos pés. Não são estes sapatos. É o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade. Segundo, o fogo que não consome. Diz este texto nos versículos 2 e 3. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E nós olharíamos também para lá? Certamente que sim. Mas Jesus disse, lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, em verdade vos digo, em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará. Quem disse, perdão, foi João que disse estas palavras. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deixe o fogo do Espírito Santo queimar na sua vida. O que é, pastor, que está a dizer? Muitos certamente poderiam de facto questionar algo do género. Mas, meus amados e amadas irmãs, a fragilidade natural do homem no deserto, era comum ver arbustos secos incendiarem-se devido ao calor intenso do deserto. O arbusto em poucos minutos fica em cinzas, e tome nota e pense nisto, o arbusto em poucos minutos fica em cinzas, misturando-se com o pó. É esta a realidade do homem sem Deus. O homem sem Deus é comparado a este arbusto que, depois de queimado, se mistura com o pó. A Bíblia lembra-nos, Salmos 103, versículo 15 e 16, quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce, depois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Sim, amada Igreja do Senhor, somos frágeis. Nós podemos dizer, tomar posse, porque eu no Senhor sou forte, não é? O que diz, diga ao fraco, eu sou forte, não é? Mas, na verdade, diante de um Deus tão poderoso, quem sou eu, meus queridos irmãos? Eu só sou forte no Senhor. Quando eu entrego a Ele, quando eu sou capaz de reconhecer que ainda tenho sandálias velhas e tenho que as tirar e digo, Senhor, agora eu compreendi que eu estou em terra santa, estou na Tua presença, Senhor, eu não sou digno disto, eu não sou digno, Senhor. Sim, é por isso que nós somos frágeis, somos mortais, passageiros neste mundo, somos peregrinos, andamos aqui, neste tempo que o Senhor ainda tem para cada um de nós, até quando Ele quiser. E esta é a condição natural do homem, vulnerável ao fogo das adversidades, das tentações, das pressões deste mundo, que são enormes. Todavia,
aquele arbusto era diferente. Ardia no fogo, no entanto, não se consumia. Pelo contrário, o fogo tornava-se ainda mais visível, chamava a atenção. Este fogo manifestava a glória de Deus. O que Deus estava então a ensinar a Moisés, que o fogo do Espírito Santo arde na sua vida, na vida do homem. Esse homem não é consumido pelas adversidades, pois ele é perseverado no meio do deserto deste mundo. E é por isso que, se eu me deixar a ser queimado pelo fogo do Espírito, eu posso realmente vencer todas as adversidades. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo sobre os seus discípulos. É assim que está escrito em Atos, capítulo 1 e 8, por exemplo. Sabem, eu gosto daquele momento. Gosto muito daquele momento quando Jesus apareceu aos seus discípulos. E depois de Jesus os saudar com a sua paz, fez este gesto, soprou sobre os discípulos. Eu gosto muito desta passagem. Quando Jesus disse, recebei o meu Espírito. Provavelmente aqueles homens não entenderam aquele gesto de Jesus. Mais tarde cumpriu-se. Sadraque, Mesaque e Abdenego, que todos conhecemos, registrado em Daniel, capítulo 3, versículo 27, entraram naquela fornalha ardente, todavia não foram consumidos pelo fogo. Conhecemos essa passagem também na Bíblia. Paulo enfrentou naufrágios, enfrentou prisões, enfrentou açoites, todavia não foi consumido. Está registrado em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 28. Não entrou no fogo, mas passou por todas estas adversidades. A igreja primitiva enfrentou perseguições e perseguição intensa. Nós não podemos imaginar, meus amados irmãos, a perseguição daqueles nossos irmãos da igreja primitiva. Eles não tinham as suas vidas por preciosas. Não estavam preocupados se iam ser presos. Assim está registrado na história que muitos foram, de facto, serviram de iluminação pública, eram queimados, não é? Para iluminar. Não imaginamos sequer, meus queridos, o que os nossos irmãos sofreram por causa do Evangelho. Mas sabe o que é que diz a palavra? Pelo testemunho deles, diz assim, e o Senhor ainda acrescentava almas salvas pela palavra. Muitas referências, como posso-vos aqui dizer, a partir de Atos capítulo 2, 41, 3.000 almas. Naquele tempo, o fogo do Espírito Santo não nos destrói. Pelo contrário, purifica-nos, fortalece-nos e manifesta a glória de Deus através de nós. É por isso que nós temos que aprender o que significa, na verdade, tira as sandálias ou os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Meu querido e minha querida irmã do Senhor, na sua caminhada de fé, tem permitido que o Espírito Santo arda na sua vida? Oh, meu querido e minha querida irmã, não tenha medo do fogo do Espírito. Não tenha medo. Há muitos que têm medo, não é? Não tenha medo das provas. Não tenha medo de enfrentar lutas. Elas não o consumirão se o Espírito de Deus habitar e agir na sua vida. Foi assim que aconteceu ao longo da história, e a Bíblia conta-nos, de facto, quadros vivos e reais, que assim é o Senhor quando está presente. Agindo Ele, quem o impedirá? Portanto, de hoje em diante, quando enfrentar essas lutas, essas dificuldades, lembre-se, a sua vida é como aquela sarça. Nunca esqueça. Lembre-se, a sua vida é como aquela sarça. Ardia de facto, mas não se consumia. O fogo pode arder ao seu redor. Se Deus está a agir na sua vida, certamente não será e não vai ser consumido, com toda a certeza. Procure o batismo e a plenitude do Espírito Santo. Permita que o fogo de Deus arda completamente na sua vida. Há dias estava a conversar com alguém que, na conversa,
falávamos sobre o dom de línguas, que está registado na Bíblia, e de facto, se está na Bíblia, creio que quem recebeu esse dom deve desenvolvê-lo, mas sempre com moderação, como diz a Bíblia, como Paulo também nos adverte. E essa pessoa disse, sabe, eu um dia estava a orar ao Senhor, sozinho. Estava a orar ao Senhor, só eu e o Senhor. E quanto mais eu sentia, à medida que a oração se tornava mais intensa, à medida que eu mais me derramava diante do Senhor, eu sentia a minha... E essa pessoa foi criada numa igreja que não acreditava nas línguas. Mas eu senti que a minha língua começou a enrolar. Eu, olha, irmão, deixe. Mas eu disse a ele, está batizado com o Espírito Santo. Terceiro, a vara e a serpente. E disse-lhe o Senhor, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E disse, lança na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se numa serpente. E Moisés fugia dela. Olha aqui este detalhe. E Moisés fugia da serpente, que era a vara de próprio Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, estenda a tua mão e pega-lhe pela cauda. E ele estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Podia aqui desenvolver mais uma mensagem de 2 ou 3 horas. Jesus disse, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Obrigado, desculpa. A vara é um instrumento útil. Para que serve a vara de um pastor? Moisés era pastor de ovelhas. A vara era uma das peças da sua ferramenta de pastor. Com a vara ele guiava o rebanho, protegia as ovelhas e protegia-as dos predadores, disciplinava as ovelhas, as mais rebeldes em especial, alcançava aquelas que se desgarravam. Era a função da vara. E quando Moisés lançou a vara no chão, esta vara transformou-se numa serpente. E aqui, meus queridos e amados irmãos, como igreja, esta é uma lição muito poderosa. O homem que cai da mão de Deus, e tome nota daquilo que eu estou a dizer, o homem que cai da mão de Deus e abandona a sua posição de servo, afasta-se da presença do Senhor, torna-se um perigo. E aqui o meu coração estremeceu. E o meu interior chorou. Mas há sempre um caminho de volta, sabe? Graças a Deus que há restauração para o seu servo caído. Todavia é necessário ter coragem para obedecer a Deus. Sobretudo, humildade para reconhecer o erro. Fé para crer que Deus de facto pode restaurar. Sim. Olhe para o exemplo do filho pródigo. O relógio não vai deixar, mas eu vou fazer os possíveis para entregar a mensagem. Porque a mensagem para a igreja, meus queridos, hoje é muito clara. A mensagem é esta: permaneça na mão do Senhor. Permaneça na mão do Senhor. Não caia, não abandone a sua posição. Qual é a sua posição? É vir aqui aos sábados, limpar a igreja e embelezar a igreja com esta bonita jarra de flores? Então continue firme, faça com alegria. É dirigir louvor, continue firme, faça com alegria. É entregar a mensagem, dispa de si mesmo e deixe o Senhor usar a sua vida. Porque a sua vida está na mão de Deus ou está caída no chão. Se porventura se desviou de alguma maneira, afastou-se do Senhor, que alguém que ouça este vídeo possa ser alcançado pela graça e misericórdia do Senhor. Se o vídeo não falhar, porque tem falhado algumas vezes, eu peço desculpa, mas na semana passada voltou a falhar, mas é um problemazinho que tem ali que tem que resolver. Observe, não tome nenhuma decisão sem consultar o Senhor. Eu esta semana fui com a minha irmã Aurora visitar uns familiares
dela e que também os considero meus familiares. E acreditem que eu tive que consultar o Senhor 3 vezes. Não era que eu estivesse com dificuldade de ir àquela zona que nem é muito longe, é Barroselas, né? Mas porque o meu veículo não estava a dar confiança e eu quis levar o meu carro e eu tive que... Não, eu vou confiar no Senhor. Meu filho, pai, leva o meu carro. Não, eu vou levar o meu carro, eu vou confiar no Senhor. E eu fui pedir ao Senhor uma palavra. Eu já usei muitas vezes a consulta à palavra. Agora faço com menos frequência. Mas eu disse, não, eu vou consultar o Senhor. Eu vou pedir ao Senhor a orientação. E o Senhor deu uma palavra poderosa. Escreve, Zé Maria, esta palavra. Ó Senhor, permite-me, confirma, Senhor, novamente a tua palavra. Não rejeites o teu servo, mas a minha dificuldade é tal ordem que eu quero uma confirmação tua. E o Senhor volta-me a confirmar a palavra, escreve a data e a passagem. Mas, ó Senhor, permite, Senhor, pela terceira vez que o teu servo peça mais uma confirmação. E eu sou frágil. Eu queria ter a certeza. E o Senhor volta-me a confirmar a palavra, escreve, meu servo, está escrito lá. Não tome nenhuma decisão sem consultar o Senhor. Lembre-se que sem Jesus nós nada podemos fazer. Não sou nada sem Jesus. Você é alguma coisa sem Jesus? Quarto e último ponto que quero partilhar convosco. O coração é enganoso. Disse o Senhor assim em Êxodo capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: e disse mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E pôs a sua mão no seio, depois tirou-a, e eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a pôr a mão no seio. E depois tirou-a do seio, e eis que a sua mão se tornara sã como outra. Está escrito em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Meus queridos e amados irmãos, na Bíblia a lepra é o símbolo do pecado. Era uma doença terrível, contagiosa, que separava a pessoa da comunidade. O leproso era considerado imundo, devendo viver isolado e gritar: imundo, imundo. Está assim escrito em Levítico capítulo 13, versículos 45 e 46. Assim é o pecado. Ele contamina, separa, desfigura, destrói. Deus mostra-nos como ocorre o pecado. E assim que Deus fala connosco, mostra-nos o que faz o pecado. Agir com o coração. Deus mandou Moisés colocar a sua mão, representa a ação. No peito, onde está o coração. O nosso coração está mais ou menos neste sítio. Mas muitas vezes a Bíblia, quando se refere ao coração, não é este coração. Mas sempre sentimos aqui, sabe? Quando temos assim apanhamos assim um desgosto, não é? Parece que a dor é mesmo mais ou menos aqui, não é? Mais ou menos assim. E quando ele tirou a mão, ela estava leprosa. Esta é uma mensagem de facto poderosa. Seria mais um tema para uma mensagem de 2 ou 3 horas. Quando agimos com o coração, quando nos deixamos guiar pelos sentimentos, erramos. Falhamos. Ou seja, resumindo e concluindo, pecamos. Não estamos a agir segundo a vontade do Senhor. O profeta de Jeremias disse mesmo isso: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quantos homens e mulheres de Deus caíram porque tomaram decisões baseadas em sentimentos ao contrário da palavra de Deus? Nas coisas espirituais não podemos agir por sentimentos. Devemos agir pela palavra de Deus, pela direção do Espírito Santo, pela santidade que Deus requer de cada um de nós. Para concluir a mensagem, diante do mover de Deus, do agir de Deus, do seu chamado, devemos também deixar pelo caminho as sandálias. Que teimamos muitas vezes em calçar essas sandálias como muletas, nas quais nós sabemos que apenas servem como desculpas. Eu não sou capaz, eu não sei orar, eu não sei falar, eu não sei isto, eu não sei aquilo. Só sabemos beneficiar das bênçãos do Senhor. E quando tomamos posse das bênçãos do Senhor,
há vidas que estão a ser sepultadas sem esperança da salvação. Com licença. Amados do Senhor, alguém esta manhã sente que tem um chamado para a obra do Senhor. Provavelmente ao longo da sua carreira de fé sentiu esse chamado. Não propriamente para ser pastor, ou ser diácono, ser responsável pelo louvor, ser missionário. Eu tive já alguns chamados para o campo missionário. Falhei. Reconheço diante do Senhor. Falhei. Tinha 2 filhos pequeninos na altura. E falhei. Talvez não confiasse suficiente. Ou até outro ministério. Deus, através do Espírito Santo, é quem nos capacita, e é por isso, meus queridos irmãos e irmãos, que há uma passagem muito clara na Bíblia Sagrada, lá em Coríntios, acerca dos dons espirituais, que o próprio Paulo diz, incentiva a igreja: procurai com zelo os melhores dons, para podermos servir ao Senhor da seara, porque a seara é grande, e o Senhor diz que os campos já estão maduros para a ceifa, mas são poucos os obreiros, ceifeiros, são poucos. Agora, quais são as sandálias? Desculpem falar assim. Quais são as desculpas como sandálias que tem calçado? Descalce essas sandálias. Descalce estas sandálias. Descalce as sandálias dos teus pés, das desculpas, renuncie a tais desculpas e cumpra o chamado de Deus na sua vida e diga-se: Senhor, eis-me aqui. Porque é Ele quem vai capacitar a sua vida, vai ouvir pela fé, e o que o Senhor vai falar à sua vida vai ser como bálsamo na sua vida, como está escrito em Isaías, capítulo 52, versículo 7, que diz: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Colocaram no início dos passadiços, aqui em Esmoriz, na parte desta entrada do campo de futebol, lá no início tem lá uma caixinha que tem os livros, e o objetivo daquela caixinha com os livros é: eu vou fazer 1 hora de praia, 2 horas de praia, pego num livro e vou, leio, e depois quando regressar e coloco. Eu encontrei 2 ex-colegas de trabalho, falamos nisso, e um deles veio assim: eu até já vi lá livros da religião. E eu disse: olha, por acaso eu já pensei em deixar lá 3 livros, que eu tenho alguns livros, se calhar já pensei em deixar alguns livros, mas também já vi lá alguma coisa que nós sabemos que, enfim, vale pelo que vale, dos amigos TJs, que aproveitam de facto, é uma oportunidade, e não perdem essa oportunidade, e nós deixamos passar essa oportunidade. Deus capacita-nos para de facto anunciarmos as boas novas, o chamado final. Sim, o chamado final, o apelo final para cada uma das nossas vidas. Certamente esta experiência da vida de Moisés trouxe-lhe alguma lição de vida. Moisés tornou-se um grande libertador para o povo hebreu. Conduziu aquele povo pelo deserto. Foi usado por Deus. Realizou sinais, maravilhas, sinais poderosos. Falou face a face com Deus. Está escrito. Recebeu a lei no Monte de Sinai, escrita pela própria mão de Deus. Quem esta manhã está disposto a aprender com esta lição de vida? Quem? Não venha à frente, mas agora levanta a sua mão se quer aprender, então mergulhe na palavra do Senhor. E eu tenho aprendido, graças a Deus. Eu tenho aprendido. Está disposto então a descalçar as suas sandálias velhas e caminhar segundo a vontade de Deus? Vai dar total permissão ao Espírito Santo de Deus que arda na sua vida? Permanecerá firme na mão do Senhor?
E olha, estas provas não é quando você está na igreja, é quando estamos lá fora, na nossa vida. Aqueles que trabalham, que lutas, que provas. Não é? Eu enfrentei muitas provas e muitas lutas. Então hoje, que já estou no campo da reforma, não é? No clube dos reformados, quer ser guiado somente pela palavra de Deus e não pelos seus sentimentos ou por aquilo que acha? Oh, meu querido e minha querida, irmão e irmã, se a sua resposta é sim, deixe-me dizer-lhe com toda a frontalidade, prepare-se, porque Deus tem uma grande obra para fazer através da sua vida. O mundo lá fora necessita de servos preparados, que estejam dispostos a descalçar as suas sandálias. Sim, o mundo precisa destes servos que estejam dispostos a descansar as suas sandálias. Neste caso, sandálias aqui ou sapatos são as desculpas. Compreendemos isso à luz da Bíblia. Compreenda, meus queridos, que Deus valoriza os pés de quem anuncia as boas novas e não as sandálias. Deus valoriza os pés e não as sandálias. Deus valoriza os pés que estejam dispostos a trilhar esse caminho difícil e não as desculpas, que são as sandálias. Quando entrar na presença do Senhor, tire as sandálias do seu ego, porque está em terra santa. Em Cristo Jesus, seja abençoado. Convido a igreja a ficar de pé e vamos cantar aquele corinho, Terra Santa, em atitude de oração e de entrega ao Senhor. Vamos deixar que seja o Senhor acender o fogo do Espírito na nossa vida, a queimar o que é apenas supérfluo, a queimar aquilo que são sandálias feias, desculpas, porque nós estamos em Terra Santa e eu sei que há anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus. Estamos em sua presença em Terra Santa, em atitude de oração e de entrega. Mas despa as sandálias dos seus pés. Nós estamos em terra santa e eu sei que anjos ao redor vamos louvar a Jesus. Estamos em sua presença em terra santa. Nós estamos em terra santa e eu sei que anjos ao redor vamos louvar a Jesus. Estamos em sua presença em terra santa. Eu vou pedir a um irmão que se sinta, não espere pelo seu irmão e leve a sua voz ao trono da graça e ore ao Senhor. Senhor, nós te louvamos mais uma vez pela tua palavra, te agradecemos, Senhor,
pela promessa bendita de que chegaremos a esta Terra Santa, ficaremos a viver na eternidade contigo, mas o caminho, Senhor, fazemos-lo agora. Ajuda-nos, Senhor, continua a abençoar-nos, para que possamos a cada dia conduzir os nossos passos para Ti. Senhor, que possas realmente ser o nosso foco, a nossa esperança, e nós possamos ter o nosso olhar no alvo que és Tu. Nós te louvamos pela vida do Teu servo, pela vida daqueles que até aqui, Senhor, nos têm trazido a Tua palavra, e que possam ser eles também ungidos a cada dia, para que a revelação que Tu queres que nós, Senhor, vivamos, possa vir com a fidelidade que Tu queres, e nós possamos também, Senhor, ser fiéis a Ti. Nós sabemos, temos esta certeza, só não temos, Senhor, temos a certeza da Tua misericórdia, a certeza do Teu amor, a certeza da Tua palavra. Só temos dúvidas sobre a nossa natureza, mas, Senhor, te pedimos que a cada dia a nossa natureza possa ser moldada, para que assim nós possamos caminhar sobre esta Terra Santa, dignificando o Teu nome e atraindo outros para Ti. Nós te louvamos, te agradecemos todas as coisas e te rogamos que continues connosco, nosso amado e bom Jesus. Amém. Pai amado, também quero entregar a vida da Daniela, a minha nora. Está no Luxemburgo, Senhor. E agradecer, Senhor, pela vida, pela sua vida, por ser mãe. Que a Daniela, que já ouviu a Tua palavra, já tomou uma vez uma decisão de te aceitar como único e Senhor Salvador da sua vida. Que ela olhe para Jesus, que é o autor da sua vida. Ajuda nesta situação em que ela se encontra, no seu emprego, de dificuldades, e provavelmente também há uma dificuldade de saúde. Dá-lhe a prenda que ela necessita para a sua vida neste aniversário. Oro em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós. Meus queridos e amados irmãos, tenham todos um bom domingo, e a única coisa que eu vos posso dizer: tirem as sandálias das desculpas, as sandálias velhas que já não prestam, e sigam nesta caminhada de fé. Um abraço.